Fala galera, hoje é dia de um novo começo. É uma história da DC, escrita por Keith Giffen e J.M. DeMatteis e desenhada por Kevin Maguire no ano de 1987. Depois da crise nas Infinitas Terras, o universo DC começou a ser estruturado novamente. Logo em seguida ao grande reboot, aconteceu a saga Lendas, que trouxe o primeiro grande crossover entre os heróis, inclusive com alguns se conhecendo ali. Nesse meio tempo, a atual Liga da Justiça da América, liderada pelo Caçador de Marte, cheia de heróis menos conhecidos, foi desmantelada. Então, no final de Lendas, um novo grupo de super-heróis se uniu para criar a nova e reestruturada Liga da Justiça. O problema é que os escritores da revista não podiam usar vários dos personagens principais da editora, como o Superman, que deveria ser publicado exclusivamente pelo John Byrne, a Mulher Maravilha, exclusiva de George Pérez, e o Wally West, que estava começando a sua carreira como Flash. Então, o único dos grandes pilares que foi liberado para aparecer em outras revistas foi o Batman. Assim, reunindo outros personagens não tão conhecidos, a equipe iniciaria essa nova fase depois da crise. Esse seria um novo começo. Para entender melhor essa HQ, eu aconselho que você conheça a HQ Lendas, que inclusive eu já fiz história aqui e por isso vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa na nova base da Liga da Justiça da América nos Estados Unidos, onde os selecionados e disponíveis no final da HQ Lendas começam a se reunir. Guy Gardner é o primeiro e, arrogante, já chega se achando o chefe. A Canário Negro surge não dando muita moral para ele. Senhor Milagre vem com o seu amigo e espécie de representante, Oberon, de Nova Gênese. O Shazam, ainda chamado Capitão Marvel, aparece também, com a sua mente de um jovem garoto num corpo tão poderoso quanto o do Superman. O Besouro Azul Ted Kord vem ao lado do Caçador de Marte, o líder da última formação da Liga, mas ele se lamenta pela morte de seus companheiros Vibro e Gladio, ocorrido há pouco tempo. Discussões começam a acontecer nesse novo grupo, principalmente por culpa de Guy Gardner, que é totalmente um babaca arrogante e se acha acima de todos. Mas logo, calmamente, o Batman vem andando ao lado do Senhor Destino, e só com uma encarada, ordenando que Guy se sente, o Batman coloca a ordem no grupo, mostrando quem realmente é o líder. O grupo está se reorganizando ainda. A mídia inclusive é contra a ideia de uma equipe de super-heróis, o que faz com que eles precisem ter mais cautela. Mas enquanto isso, um homem ainda desconhecido para os heróis tinha outros planos para a Liga. Esse era Maxwell Lord. O grupo recebe o primeiro alerta, vindo de um ataque terrorista na ONU, e Guy Gardner quer ir correndo para rachar alguns crânios. Mas o Batman diz que não. Ele vai liderar e o time vai agir conforme a sua orientação. Ao chegar no local, o Senhor Destino desaparece para cuidar de outros assuntos. Mas mesmo assim, a equipe bem ordenada entra no prédio e acaba com todos os terroristas sem mais complicações. O que lhes dá um certo destaque na mídia, já que a Liga da Justiça da América salvou o dia. Mas Maxwell Lord assiste às reportagens pensando que o nome tá errado. A equipe não é da América, deveria ser só Liga da Justiça. A Doutora Luz estava na ONU no momento do ataque e foi ela quem enviou o sinal, porque ela recebeu um sinalizador de Maxwell Lord se apresentando como representante da Liga. Inclusive, vemos que Maxwell Lord tinha o detonador das bombas dos terroristas que invadiram a ONU, então talvez aquilo tenha sido armação sua. Enquanto o Batman e Caçador de Marte analisavam aquele sinalizador, que inclusive tinha tecnologia superior à da própria Liga, o Shazam os avisa de uma reportagem importante sendo mostrada na TV.
3 super seres surgiram e estão destruindo mísseis e armas nucleares de todo o mundo. Eles são a Feiticeira de Prata, Windina e Gaio, vindos de um planeta semelhante à Terra, que teve suas armas acionadas e o planeta inteiro foi dizimado por causa disso, deixando apenas os 3 vivos e traumatizados. E agora eles viajam pelo universo evitando que isso ocorra com outros lugares. Os 3 são uma espécie de Superman, Batman e Mulher Maravilha, e pelos ataques que vem causando, a Liga vai ao seu encontro. Acontece que depois de alguns conflitos, inclusive por Guy Gardner ter desobedecido algumas ordens, o trio segue a sua missão e vai até a Rússia, onde desejam acabar com uma estação nuclear. O governo do país tenta desligar o local, mas isso começa a gerar instabilidade e uma catástrofe viria em seguida. Um novo incidente como o de Chernobyl, por exemplo. Mas o Windina entra na instalação e com todo o seu poder consegue conter o núcleo, evitando o pior. Só que o contato com a radiação praticamente o matou. E quando a Liga da Justiça da América tenta ajudá-los, eles são impedidos pelos heróis soviéticos, os Sovietes Supremos. Porque a Liga da Justiça da América não pode atuar ali na Rússia. Eles deveriam deixar o país imediatamente. Sem outra escolha, os heróis partem dali. Mas assim que voltam até a base secreta da Liga, encontram lá dentro, os esperando, Maxwell Lord, dizendo para que conheçam seu novo membro, o Gladiador Dourado. Lembrando que a base da Liga era altamente impenetrável, então os heróis discutem sobre uma séria falha na segurança. Mas o Caçador de Marte diz que na verdade o problema não é a segurança, e sim Maxwell Lord. Eles ainda não entendiam o que aquele homem queria com aqueles sinalizadores tecnológicos e com a sua entrada ali. Mas Maxwell foi quem levou a Doutora Luz até eles e agora estava com o Gladiador Dourado ali, um herói ainda desconhecido nessa época. Maxwell tinha dito aos dois que era o representante oficial da Liga, e isso era mentira. Por esse motivo, a Doutora Luz se irrita e vai embora. Então quando o Batman vai confrontar o homem, ele começa a falar do Gladiador Dourado, que ele sim é um herói fantástico e que deviam aceitá-lo na equipe. Mas o Gladiador também foi enganado por Maxwell e diz que não tá ali para ser aceito à força, por isso decide ir embora também. Só que ao sair, a imprensa estava do lado de fora, o que na verdade era só uma distração para que um grupo de vilões chamados Gangues Royal Flush tentassem invadir o quartel da Liga. O Gladiador Dourado vê a cena dos vilões entrando ali e vai sozinho enfrentá-los, mostrando que consegue lidar com os 4 integrantes do grupo de vilões. Uma atuação que deixa o Batman e a Liga impressionados com as habilidades dele. O problema é quando um outro integrante dos vilões, muito maior, surge. Um robô brutamontes que faz com que todos os heróis unidos entrem em combate contra ele. E o novato Gladiador Dourado arma um ataque com a ajuda do Besouro Azul, que ao jogá-lo no novo campo de defesa do quartel criado pelo Sr. Milagre, o robô é completamente destruído, mostrando que o Gladiador Dourado é um ótimo herói, e inclusive trabalha muito bem em dupla com o Besouro Azul. Por esses motivos, o próprio Batman o parabeniza e o aceita por mérito como novo membro da Liga. Mas Maxwell Lord ainda era um assunto a ser tratado, e sem perceber, o homem já estava do lado de fora falando com a imprensa, se autoproclamando porta-voz de não mais a Liga da Justiça da América, e sim só Liga da Justiça, e que o Gladiador Dourado era o mais novo membro. Um tempo depois, Guy Gardner começa a irritar cada vez mais os integrantes da Liga com seu jeito arrogante e com as suas piadinhas. E sempre confrontando o Batman porque ele queria o comando do grupo. Então ao se irritar, Guy parte pra cima do Homem-Morcego, inclusive tirando seu anel pra ser justo com ele. E com um único soco, que se tornou icônico, o Batman nocauteia Guy Gardner, fazendo o Besouro Azul rir até não aguentar mais, e inclusive deixando a Canário Negro totalmente chateada por não ter visto a cena. Então com Guy inconsciente por enquanto,
a equipe parte para uma nova missão, quando o Senhor Destino pede auxílio porque um tal Homem Cinza o tinha capturado. O Homem Cinza era um feiticeiro há centenas de anos atrás, mas ele quis investigar os mistérios e as barreiras que separam as dimensões. Isso chamou a atenção dos Lordes da Ordem, que sentiram as ambições e atitudes do feiticeiro, e quando ele se viu no reino dos Lordes, o feiticeiro voltou como o Homem Cinza. Agora, ele podia sentir a essência dos sonhos das pessoas à beira da morte, e além disso, se tornou um imortal. O Homem Cinza começou a ver as sensações como tons de cinza, e isso em seu entendimento era uma punição por ter chegado tão perto dos Lordes da Ordem. Por isso, ele quer acabar com o Senhor Destino, que tem relação com os Lordes, como eu mostrei no vídeo de origem do personagem, que se você quiser entender melhor, vai ter link aqui na descrição. Ao chegar na cidadezinha de Stone Ridge, em Vermont, os heróis percebem que o Homem Cinza começou a afetar a todos ali. Inclusive o Rastejante surge também, tentando investigar aquelas bizarrices que vem acontecendo naquela cidade. Coisas como prédios sendo modificados e pessoas entrando em coma nas ruas. O Batman manda o Shazam primeiro para fazer um reconhecimento, mas o jovem herói também acaba sendo capturado e, inclusive, com o seu poder, o Homem Cinza começa a controlá-lo. Assim, ele envia o próprio Shazam para combater seus companheiros da Liga. O Caçador de Marte talvez seja o único capaz de fazer frente a ele, e os dois se enfrentam num complicado combate. Mas por causa disso, o Homem Cinza começa a perder o controle do herói, e por ficar com a concentração perturbada, ele perde o controle do aprisionamento do Senhor Destino. Assim, o herói se solta e enfrenta seu inimigo. Acontece que o Homem Cinza estava atacando aquele lugar para roubar os sonhos das pessoas, porque ele acreditava que dessa forma ele poderia se igualar aos Lordes da Ordem e se vingar pela punição que lhe deram, pela sua imortalidade. Inclusive nesse momento, o Homem Cinza, que consegue criar múltiplas versões de si, as envia ao ataque contra os heróis da Liga. Só que o Senhor Destino diz que ele é um tolo. Ele nunca conseguiria se igualar aos Lordes da Ordem. E conjurando uma magia, ele o teletransporta naquele instante e o leva exatamente até o encontro com os Lordes mais uma vez. Nesse instante, eles lhe explicam que, pela sua persistência e ousadia, transformá-lo no Homem Cinza não era uma punição, e sim uma bênção, uma recompensa. Ele deveria ser um agente da Ordem. Mas o Homem Cinza não viu aquilo dessa forma. Nesse instante, ele implora para que os Lordes tirassem essa honra. Ele não queria ver a vida cinza daquele jeito. E então, retirando a sua imortalidade, ele morre e é removido da existência, fazendo com que toda a cidade voltasse ao normal, acabando com os problemas. Vemos enquanto isso que na sede da Liga, Guy Gardner retomou a consciência depois do soco, mas ao procurar o seu anel, ele bateu a cabeça e desmaiou de novo. Só que quando ele volta a si, a sua personalidade está totalmente diferente. Completamente bondoso e gentil agora. Algo muito estranho, mas que ninguém iria reclamar. Algum tempo depois, na sede da ONU, vemos o Caçador de Marte sendo chamado por Maxwell Lord e contando um plano que tem para a Liga da Justiça. Inclusive mostrando que Oberon, o agente do Sr. Milagre, o vem apoiando. Esse plano envolve até mesmo o Superman e o presidente dos Estados Unidos. Algo muito misterioso, para ser sincero. Atualmente, a mídia não dá total apoio aos super-heróis, ainda tendo um certo nível de desconfiança. Então a ONU não aceitaria a proposta de Maxwell Lord. Mas de repente, uma espécie de satélite começa a emitir um raio em direção à Terra, deixando toda a população em pânico. Isso alerta a Liga da Justiça, que parte até o espaço para resolver o problema, algo que parecia ser mortal, com mísseis atacando os heróis. Mas algo muito bizarro é que esse satélite tem uma espécie de câmera. Então quando o Batman vai investigá-la, a câmera explode. Isso afeta o traje dele, o que seria a sua morte. Mas por algum motivo,
ele estava bem. Isso faz com que o Senhor Milagre percebesse uma coisa e parte para o meio daquele raio, porque aquilo não o afetava. Esse satélite é uma máquina de nova gênese, é algo para treinamento mesmo, e a própria máquina garante que ninguém seja ferido. Por isso, não aconteceu nada com o Batman, ou com ele agora. Assim, o Senhor Milagre destrói o satélite e os heróis voltam para a Terra. E por vir de Nova Gênese, com certeza isso foi armado por Oberon, a pedido de Maxwell Lord. Mas aquela câmera transmitiu toda a ação dos heróis para a população, que ovaciona a Liga como salvadores do mundo agora. A ideia de Maxwell Lord, por mais bizarra que pareça, por mais controversa que seja, é ajudar a Liga. Já que com todas essas ações, a ONU agora aceitaria o seu plano. O plano de tornar a Liga da Justiça numa espécie de cidade-estado, sendo totalmente independente, não precisando responder a nenhum país, e sim diretamente à ONU. Eles não atuariam mais só nos Estados Unidos. Eles poderiam atuar em qualquer parte do mundo. E a única coisa que Maxwell quer com isso, na teoria, é ser um tipo de agente dos heróis. Por mais maluco que parecesse, a ideia era boa, e os heróis gostariam da liberdade de atuar em qualquer parte. Mas alguns países têm receio ainda, e para garantir que ninguém seja beneficiado, a Rússia quer que seu maior herói seja adicionado ao grupo, o Soviete Supremo. Enquanto os Estados Unidos também querem que tenham o seu mais poderoso herói os representando, o Capitão Átomo. Com isso, os dois são integrados à equipe, mas o Shazam decide que não vai continuar. Ele precisa seguir a sua própria vida e os deixa, mas mantendo o caminho aberto para voltar quando quisesse. E o Batman não quer o holofote, por preferir agir nas sombras. Por saber das capacidades do Caçador de Marte e por ter sido ele o interlocutor com a ONU sobre esse assunto, então ele agora passa a liderança da equipe. E dessa forma, com os heróis aceitando seu novo status, surge uma nova liga. É criada nesse momento a Liga da Justiça Internacional. E é desse jeito que termina a história. Um novo começo é praticamente o reinício da Liga da Justiça depois da crise nas Infinitas Terras. Só que muitos esperavam algo grandioso, já que é a maior equipe da editora. E em vez disso, o tom das histórias é mais cômico e bem-humorado, com diálogos engraçados e cheio de piadinhas. Isso frustrou muita gente na época, mas a qualidade do roteiro, da narrativa e dos diálogos é muito elevada. E por isso, muita gente considera toda essa fase como a melhor versão da Liga da Justiça até hoje. No Brasil, esse período é conhecido como a Liga Cômica ou a Liguinha, já que não trazia os grandes nomes como Superman, Mulher Maravilha ou Flash, mas trazia outros personagens que se tornaram icônicos aqui, como o Besouro Azul, recém-adquirido da Charlton Comics, fazendo uma ótima dupla com o Gladiador Dourado, um herói praticamente recém-criado. O Shazam, que há pouco tempo tinha sido integrado depois da DC comprar a Fawcett, estava se adaptando aqui ainda, mas saiu para logo seguir a sua revista solo. A Canário Negro se tornou um ícone feminista a partir dessa época, onde deixou de ser só a companheira do Arqueiro Verde. E o Guy Gardner era um personagem que você amava ou odiava, porque ele era feito para isso mesmo, para irritar os outros e irritar até mesmo os leitores, sendo uma gigantesca contrapartida com o Caçador de Marte ou principalmente com o Batman, que era totalmente sério e concentrado no meio de todo esse grupo mais leve e engraçado. Apesar de ter sido feita há mais de 30 anos, a HQ não tem uma leitura datada. E a arte é sensacional, com expressões faciais extremamente bem feitas até para os padrões de hoje em dia. Maxwell Lord, que é um personagem criado para esse período, se tornou inclusive muito importante para o futuro da Liga, principalmente se você sabe o rumo que ele tomou mais para frente.
Sem os maiores ícones da editora, os roteiristas tiveram mais liberdade para fazer o que quisessem e trazer esse tom tão distinto que não era comum na época. Foi um grande destaque, sendo totalmente algo único nos quadrinhos desse tempo. Os arcos em si não eram tão grandiosos, mas as personalidades e os diálogos eram sim o grande destaque. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.